Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de abordar aqui uma perspectiva muito útil e muito interessante dentro da ciência do autoconhecimento. Como já foi exposto no vídeo sobre a formação do ego, podemos recordar que as máscaras do ego se formam a partir dos aspectos da essência que são reprimidos, principalmente durante a infância, seja pelos pais, pelo sistema educacional ou pelo meio social. Essas máscaras passam então a encobrir aquelas características natas que foram entendidas pela criança como inadequadas e, consequentemente, como uma ameaça à sua aceitação e sobrevivência em sociedade. De certa forma, essas máscaras passam a expressar o oposto daquilo que se é de fato. Mas é óbvio que, por não representarem traços genuínos do ser, tais máscaras ancoram-se em bases artificiais, sustentadas superficialmente pela mente, basicamente através dos processos de memória, identificação e repetição. Daí vem o constante estado de insegurança e confusão em que nos encontramos. A insegurança que comumente atribuímos ao meio externo, na verdade é apenas a insegurança interna de uma identidade que, no fundo, sentimos ser ilusória e vulnerável. Muito bem, essa é a manifestação do ego, através das suas máscaras. Mas o que acontece com aqueles aspectos da essência que foram reprimidos e encobertos por baixo dessas máscaras? Será que eles desaparecem, morrem, conformam-se com a reclusão? De forma nenhuma. Esses aspectos passam a formar o que se chama de sombras, pois ao serem negados e encobertos pelo ego, a luz da consciência sobre eles é retirada e então permanecem no escuro da inconsciência. Uma vez relegados à inconsciência, tornam-se uma espécie de ponto cego em nossa vida. Continuam se expandindo a nível subconsciente e passam a se manifestar de formas reativas, que fogem à nossa percepção consciente. E como uma dessas formas de manifestação inconsciente das sombras, nós temos o fenômeno chamado de projeção. Mas o que é a projeção? Bom, na incapacidade de aceitar um aspecto da nossa natureza essencial, esse mesmo aspecto vai ser percebido no outro como um grande incômodo para nós, como se o outro fosse um espelho doloroso daquilo que insistimos em manter escondido. É como se o fato de ver o outro manifestando livremente tal aspecto fizesse a nossa sombra gritar por reconhecimento e liberdade. Aí o ego entra novamente em cena para proteger essa máscara e nos desviar do que precisamos ver interiormente. E cria uma série de racionalizações para julgar o outro como inconveniente, inadequado, inapropriado. Para esclarecer melhor esse fenômeno, vou compartilhar uma vivência pessoal. Nas vagas lembranças que tenho da minha primeira infância, recordo-me de ser uma criança confiante, espontânea, expressiva. Porém, na faixa dos 7 ou 8 anos, por algum tipo de transformação, eu passei a ser uma criança insegura e retraída. Não consigo acessar qual foi o evento específico que gerou essa transformação, mas nitidamente criei uma máscara a partir dele. Não necessariamente essa ruptura da essência se origina de um grande trauma ou de um evento grave, mas dada a inocência e a ausência de fator crítico da criança, às vezes um pequeno comentário de um pai ou professor são o suficiente para gerar uma interpretação drástica no interior do indivíduo. Ocorre que a partir desse evento, eu passei a sentir um grande incômodo ao me aproximar de pessoas que aparentam muita autoconfiança. Assim, para defender a sua máscara,
Meu ego racionalizou esse incômodo, taxando tais pessoas como arrogantes. Hoje eu consigo perceber que a confiança é um aspecto nato da minha essência, mas que foi reprimido na infância, tornando-se por isso uma sombra. De tal forma que as pessoas que manifestam esse aspecto passaram a ser espelhos dolorosos daquilo que eu escondi de mim mesmo. Esse é um dos motivos pelos quais os relacionamentos humanos oferecem as maiores oportunidades de conhecer a si mesmo. Um outro fato sobre a atuação das sombras é que, apesar de terem sido negadas e encobertas por máscaras, ainda assim elas encontram formas de atuar, porém de formas desequilibradas e extremas, geralmente não perceptíveis a nível consciente. Aplicando isso ao mesmo caso pessoal que compartilhei, observei que em muitos momentos, sem me dar conta, expressei esse aspecto da confiança em seu extremo da arrogância. Essas manifestações extremas são como uma válvula de escape para compensar ocasionalmente a energia que se acumula pela não expressão natural e equilibrada desses aspectos, analogamente às leis de pressão da física. Justamente por isso, toda educação através de dogmas impostos ao indivíduo, baseados na simples autorrepressão e não em uma compreensão íntima, cedo ou tarde gerarão consequências indesejadas, tanto a nível individual quanto coletivo. Vale observar também que, muitas vezes, ao nos incomodarmos com aspectos extremos de outros seres, podemos pensar conosco que não poderia ser uma projeção nossa, que jamais seríamos ou faríamos o que vimos no outro. Porém, ainda que a manifestação do outro seja extrema e aparentemente condenável, devemos lembrar que cada aspecto humano não é algo isolado, mas pertence a uma escala, composta pelos extremos, mas também por um ponto central de equilíbrio, onde a manifestação desse aspecto é saudável. Assim, quando nós observamos, por exemplo, um indivíduo violento e nos incomodamos profundamente com isso, não significa que nossa essência desejaria expressar violência no mesmo nível que observamos no outro, mas pode significar que em algum momento tenhamos reprimido totalmente o aspecto da raiva em nós. Aspecto que, quando reconhecido conscientemente e manifestado de forma equilibrada, tem sua função saudável e seu propósito em nossa existência. Afinal, como diz um aforismo dentro do caminho esotérico, ser santo não é ser tolo. Bom, acredito que o conteúdo compartilhado já oferece muita matéria-prima para autoobservação. Por hoje era isso e um grande abraço.